Glória a Deus, santo é o teu nome. Que a paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico, Shalom, paz e graça. Alguém me diz, por que tantas saudações? É porque são todas elas bíblicas, irmão. Muitos irmãos que assistem meu canal são da congregação, outros da Assembleia, outros são católicos, outros são de outras denominações. Então eu saúdo a todos e desejo também um bom dia para todos. Esse canal aqui não se trata de falar de uma igreja ou de uma religião. Aqui nós apenas falamos de Jesus Cristo e damos uma introdução para que você possa compreender, irmãos, dentro da tua mente, do teu coração, a importância da fé em Cristo Jesus. Não estamos aqui desmerecendo nenhuma denominação, e quando falamos alguma coisa aqui, não nos referimos à denominação, a não ser que haja alguma coisa que seja muito grave. Porém, eu já estou me desvinculando desse tipo de argumento, porque vejo que isso não traz benefício. Eu procuro então falar a respeito de Jesus Cristo, que sempre traz benefício para todos aqueles que ouvem. Então eu vou ler aqui para os irmãos, nesse momento, a terceira carta de João, do apóstolo João. Terceira carta, no capítulo 1, que diz assim: Ao ancião, ao amado Caio, a qual amo em verdade, amado, eu desejo acima de todas as coisas que te possa prosperar em boa saúde e que também a tua alma prospere. Glória a Deus. Porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que a ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Esses foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais se conduzires em sua jornada de maneira piedosa, farás bem, porque pelo seu nome, seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre vós, não nos recebe. Entre eles não nos recebe. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maldosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens, e da parte da própria vida, da própria verdade, sim, e também dos testemunhos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para escrever-vos, mas não irei escrever-vos com tinta e pena, mas acredito ver-vos brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Nossos amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Amém. Algum irmão pode notar aqui uma diferença, porque eu estou lendo uma Bíblia traduzida por King James. É uma Bíblia com uma linguagem mais moderna, porém é uma Bíblia muito antiga. Essa aqui ela tem uma data de 1611, porém ela já foi atualizada
e os seus escritos são fidedignos, irmãos, dos originais que conhecemos. Poderia ler na João Ferreira, porém eu li nesta aqui, para que fique mais fácil a interpretação. Irmãos, aqui percebemos que o apóstolo que escreveu para João estava contente, irmãos, pelo amor ou melhor, terceira carta de João. João estava contente, irmãos. O apóstolo João estava contente com o prosperar daquele irmão amado Caio, a quem amo em verdade. Aquele irmão estava fazendo as coisas por certo, irmãos, com diligência, com humildade. E se via ali, irmãos, naquela região onde que atendia as necessidades daquela comunidade cristã, porque naquele tempo não existiam igrejas de pedra. Quando nós falamos igreja, irmão, nós já logo temos um conceito de uma construção. Mas naquele tempo, irmãos, não existiam construções. As primeiras igrejas cristãs, elas passaram a ser construídas a partir do 1º século depois de Cristo. E não eram também igrejas como nós conhecemos hoje, igrejas evangélicas. Não existiam, elas eram igrejas que foram feitas, até mesmo algumas basílicas de Roma, que se transformaram em igrejas, lugares que eram adorados deuses pagãos, entende, irmão? Se tornaram igrejas. Por quê? Porque um evangelho diferente daquele que nós conhecemos, porque não é questão de ler o evangelho, é questão de aplicar aquilo que está lido. Foi pregado de uma forma ideológica diferente. Então ali os homens começaram a criar coisas que não estavam escritas, e até mesmo mudando, mexendo nas datas, nos calendários, e tudo isso, irmão, é uma questão histórica. Se nós observarmos na época de Constantino, do concílio de Niceia, depois do concílio de Constantinopla, porém eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não é esse o meu objetivo nesta pregação, ou nesse ensino espiritual. O que Deus me coloca em frente aqui, irmãos, é sobre o amor que tinha esse servo de Deus que recebeu os que iam ter com ele. Porque aqui o apóstolo ele dizia aqui no versículo 4, ou melhor, no versículo 3, porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, e como tu andas em verdade. Olha como ele se alegrou, irmão. Ele viu que aquele servo de Deus estava caminhando de acordo com aquilo que ele havia aprendido. E que você procede fielmente em tudo que tu fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Mas ali existia aqueles, irmãos, que também queriam ter o poder, a preeminência, queriam ser primeiros, queriam ser os donos. A ponto, irmãos, que nós vemos aqui uma repreensão do apóstolo. Nós podemos dizer assim, que ele disse: escrevi a igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência, olha só, irmão, quer ser o primeiro, quer ser eminência, quer estar eminente. Ele não recebe, ele não nos recebe. Olha só, irmão, ele tinha já um espírito de não receber as pessoas. E ainda, além de não receber, ele proferia coisas maldosas, maliciosas, para sujar o testemunho daqueles que iam ter com ele, irmão. Sabemos lá o que ele fazia para que o povo acreditasse nele. Não é diferente hoje, irmãos. Quando alguém deseja o mal de alguém, ou tem uma certa antipatia por alguém, às vezes ele cria calúnias,
falam coisas que não existem, criam obstáculos. E aquele que é mais simples, irmão, que não às vezes, ainda mais naquele tempo, irmão, que não eram todos que sabiam ler, ele poderia facilmente manipular a mente das pessoas, dizendo que era Deus. E aqueles que estavam ali debaixo do jugo daquele determinado irmão, iria acreditar nele, porque era ele que estava na frente, era ele que estava querendo ter a preeminência. Isso não é diferente hoje. Se você estiver diante de um povo e você fala uma coisa, aquilo que você fala, se for errado, e você afirmar que foi Deus que te mostrou, ou que Deus que mandou você falar, se o povo teme a Deus e ele não entende, não é muito bem instruído, que ele vai fazer aquilo que você falou. E muitas das vezes você pode ter falado coisas que não estão escritas, ou deturpado ensinamentos, ou deturpado mandamentos, descaracterizando a verdade. E no lugar da verdade, introduzindo um espírito faccioso, mentiroso, fazendo com que se manifeste no meio do povo o espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo já está na terra, irmão, há muito tempo. O anticristo, em pessoa, nós não sabemos, não podemos dizer, pode ser que já esteja, mas o espírito dele está, porque o apóstolo disse assim: muitos já se têm feito anticristos. Então, irmãos, esse homem, ou irmão, seja lá o que for, ele não ficava contente não, proferia palavras maliciosas, e não contente com isto, ele não recebia os irmãos ainda, e impedia os que queriam recebê-los. Quer dizer, que se chegasse algum irmão lá, na humildade, ou com uma palavra de virtude, de amor, ele expulsava da igreja. E a igreja tem uma concepção diferente, não é uma igreja de pedra, mas no lugar onde se reunia as pessoas, certo, irmãos? E ele fazia aquilo que era mal, fazia o que não era bom. Então o apóstolo disse: o que é bom, aquele que faz o bem, é de Deus, mas aquele que não faz o bem, que não o faz, que faz o mal, não viu Deus, quer dizer, não sentiu Deus, não tem Deus. Este viu não é questão de ver com os olhos, isso aqui é uma palavra traduzida, irmãos. Então, por certo, a tradução mais próxima que o servo de Deus teve, o tradutor, foi o viu, não é? Então, por certo, deveria ser aquele que faz o mal, por certo, não sentiu, não conheceu Deus ainda. Não tem. Pode falar de Deus, pode pregar, pode profetizar, pode fazer o que quiser, mas se no coração dele há essas coisas, de nada adianta. E naquele dia, irmãos, ele também terá uma recompensa muito dura, infelizmente, irmãos. Aí o apóstolo ainda disse: Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Demétrio já é diferente, né? Ele falava com Caio e falou a respeito de Demétrio, que deveria ser um irmão. Ele disse: esse aí não, esse aí tem um bom testemunho, esse aí fala a verdade, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E eu tinha muitas coisas para falar com vocês, ele disse aqui, mas não irei escrever-vos com tinta e pena, porque aí eles usavam a pena como uma caneta, não é? Mas acredito que irei brevemente e falaremos face a face. Aí vem a saudação. Por isso que eu digo, irmão, nós não podemos julgar saudações. Olha como Paulo saudou aqui: paz seja contigo. Ele não falou paz de Deus, nem paz do Senhor, nem paz, nem shalom. Ele falou: paz seja contigo. Por certo, irmãos, ele deveria ter falado shalom, porque Paulo era hebreu. Se esse irmão que estava ali cuidando também fosse hebreu, sabe que a palavra shalom quer dizer paz, não é, irmão? Nossos amigos te
saúdam. Saúda os nossos amigos por nome. Olha o cuidado, irmãos. Então, irmãos, é o que está acontecendo hoje. Eu não estou aqui generalizando, não estou falando mal de nenhuma denominação, quero deixar claro, para que ninguém venha depois aqui dizer que eu estou atacando este ou aquele. Mas eu vou dar um conselho: receba na sua denominação, de onde você é, a ovelha machucada. Não diga para ela, se aqui não é o teu lugar, procure outro lugar. Não diga para ela que para você não tem mais esperança. Não fala isso, irmão, você não é Deus. Outra coisa, tem lugares que colocam as pessoas em prisões perpétuas. Não, você cometeu isso, agora você vai ficar o resto da vida aí. Irmão, conheço casos de pessoas que ficaram em determinadas situações anos e anos, e depois de idade, já sem força nem de levantar, devolveram a ele a sua condição para se expressar diante do povo. Vocês acham que isso é justo? Será que Deus não vai cobrar alguma coisa desses homens que fazem tal coisa? Que tomam uma supremacia da obra de Deus, que tomam um lugar de Deus, que procuram colocar obstáculos nos caminhos daqueles que não querem nada mais, nada menos do que servir a Deus. Então vai um conselho, irmãos. Nós estamos aqui para entrar no céu. Nós não estamos aqui para ter cargos, para obter condições de aparecer diante do povo. Mas, irmãos, nós queremos, cada um de nós, ter um direito de pelo menos manifestar um sentimento de glória, de agradecimento ao Senhor pelos bens alcançados. Mas existem pessoas que fazem como esse aí, impedem, porque acham que tem a supremacia, os que têm o poder, a preeminência, desculpe, a palavra seria. E eu digo para vocês, a ovelha machucada, ferida, às vezes ela não volta, não é porque ela não tem força, mas é porque ela tem medo dos olhares dos outros. A coisa mais difícil é você sentir-se desprezado, você sentir um desejo de fazer alguma coisa e não poder fazer. Dói dentro da alma, principalmente quando a gente sabe que Deus está conosco e que estamos sendo julgados e sem nenhum direito de defesa. Isso, além de ser inconstitucional perante as leis, tanto brasileiras como portuguesas, eu conheço pessoas que foram diante de tribunais e tudo, mas tem aqueles que não fazem isso, porque não tem esse prazer, irmãos, de colocar nome de ninguém em lugar nenhum. Vocês estão vendo que eu não estou falando nome de nenhuma denominação, porque isso serve para qualquer denominação. Os que são espirituais entendem, irmãos, que eu não estou atacando ninguém. Estou apenas falando a verdade. O Senhor Jesus não ensinou isso. O Senhor Jesus nos ensinou a perdoar. Ah, mas aquele ali cometeu um pecado contra Deus. Bom, quem é você para saber se ele já não foi perdoado? E se ele não cometeu pecado, você estava lá, você viu? Eu conheço casos, irmãos, de pessoas que ficaram anos sem poder se manifestar. E quase no final da carreira, da vida, foi descoberto que aquilo tudo que foi falado era uma mentira. Agora eu pergunto, de quem Deus cobrará o sangue daquela alma? Outros têm medo, fogem, porque tem medo de sujar o seu nome. Irmão, enquanto você foge, você demonstra ser um covarde, o Senhor vai anotando tudo lá. E se você não defender o povo, como Davi defendeu Israel, você também será cúmplice naquele dia. Então vale mais, irmão, sofrer um pouco e tirar uma alma do fogo, do que não sofrer nada e perder a vida eterna. Então abrace aquele que volta.
Procure ajudar aquele que está querendo ser ajudado. Ou você prefere ver ele na sarjeta, jogado? Irmãos, ou para encerrar, eu recebi um telefonema, esses vídeos simples que eu faço, irmão. Por causa de um vídeo desse, eu recebi um telefonema de um lugar bem distante, não vou falar de qual denominação. Um jovem, um irmão, novo ainda. Ele foi conversar com um dirigente de uma denominação, não vou falar qual. E aquele dirigente não lhe deu atenção, tratou ele com arrogância. Ele já estava depressivo. Ele chegou, comprou uma corda. E sorte que a sua esposa viu aquilo. E ela tinha assistido o nosso canal e descobriu o nosso telefone. Ela mora no Brasil. E ela ligou para nós contando que seu esposo, por certo, ia se suicidar. E Deus deu rapidamente ao servo de Deus, que atendeu o telefone, pedir para chamar o seu esposo, e ali aconselhando, dizendo para ele não parar, para ele não ouvir aquela voz estranha, que ele tinha salvação, que aquela pessoa estava sem a direção de Deus. E depois à tarde cantamos um hino juntos, convidei outros irmãos pelo próprio telefone, cantamos, oramos. E eu agradeço a Deus que Deus livrou aquele homem, aquele jovem. Eu digo jovem porque era casado, irmão, mas devia ter uns 30 e poucos anos. E por causa de um líder que não teve paciência de esperar, que tinha arrogância, orgulho, que ele mal queria saber que aquele jovem ia tirar a vida por causa dele. Agora os irmãos imaginem se ele deixasse uma carta dizendo que ele estava tirando a vida por causa daquele dirigente, e aquela carta fosse parar no Ministério Público ou fosse parar numa promotoria geral ali do Brasil. O que aconteceria com esse dirigente, irmão? Irmãos, tenhamos cuidado. Você pode dizer, não acontecia nada, ele não foi culpado. Você sabia que psicologicamente nós também podemos cometer um crime psicológico? Então tenhamos cuidado, irmãos. Vamos tratar as pessoas com amor, com carinho. E se der para nós ajudá-los, vamos ajudar. Afinal de contas, irmão, é melhor ajudar do que jogar alguém no buraco. Ame a ovelha, porque você não é dono do rebanho. Ame a ovelha, para que você também, como ovelha, possa ser recebido pelo bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, e que o nome de Deus seja em eterno glorificado. Shalom. Deixando aqui mais um aviso. Yeshua HaMashiach quer dizer Jesus Cristo. Shalom, a paz. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos. Amém e amém.